Volume 1 Capítulo 10 Crescimento atrofiado. Agora eu já tinha 7 anos. Minhas duas irmãzinhas, Norn e Aissa, estavam crescendo bem rápido. Elas choravam quando faziam xixi, choravam quando faziam cocô, choravam quando ficavam chateadas com alguma coisa e choravam quando não estavam chateadas com nada. Choravam de noite, choravam de manhã e, quando ficava de tarde, soltavam alguns lamentos particularmente cheios de energia. Hoje é sua última chance de ficar rico. Teste sua sorte agora. Pin-up. Em pouco tempo, Paul e Zenith ficaram a ponto de um colapso nervoso em conjunto. A única que se manteve calma foi Lilia. Veja, disse ela, cuidando habilmente das duas garotas, conforme como costumava fazer. Agora sim, isso que é criar uma criança. As coisas com o jovem Rudeus foram fáceis demais. Aquilo dificilmente poderia ser chamado de uma verdadeira criação de filho. No meu caso, eu já estava acostumado com bebês chorões, graças ao meu irmão mais novo da minha antiga vida, por isso não fiquei tão incomodado. Não que queira me gabar, mas tinha experiência em cuidar de bebês mais uma vez, graças ao meu irmão, então trocava as fraldas bem rápido e ajudava a lavar as roupas e com a limpeza. Paul me observava sempre, parecendo bastante envergonhado de si mesmo. Assim como um japonês nascido antes da Segunda Guerra Mundial, não sabia como fazer nada dentro de casa. Claro, suas habilidades com a espada eram incríveis, e as pessoas da cidade o estimavam, mas ele era um homem com apenas metade do que precisava para ser um pai. E esta já era sua segunda vez. Minha nossa. Paul podia até ter agido como um lixo humano, mas uma coisa poderia dizer, ele era bom com uma espada. Essas eram as suas habilidades. Estilo Deus da Espada, avançado. Estilo Deus da Água, avançado. Estilo Deus do Norte, avançado. Sim. Avançado nas 3 escolas. Colocando isso de forma simples, era dito que seriam necessários 10 anos de dedicação exclusiva para alcançar o nível avançado de uma única escola. Comparando isso com o Kendo, era algo girando em torno do 4º ou 5º Dan. O nível intermediário estava entre o 1º e o 3º, e era o nível em que alguém seria considerado um cavaleiro de pleno direito. Para alcançar o nível santo, seria necessária a habilidade equivalente ao 6º Dan ou até superior, mas isso não vem ao caso. Resumindo, Paul possuía habilidades equivalentes a alguém que chegou ao 4º Dan em Kendo, Judô e Karatê e desistiu de tudo antes de finalizar seu treinamento. Ele era um fracasso como adulto, mas em termos de força, era um homem realmente durão. Além disso, para alguém de apenas 20 e poucos anos, tinha uma experiência de combate real assustadora. Essa experiência o tornou astuto e pragmático. Era algo intuitivo, então eu mal conseguia entender metade das coisas sobre isso, mas podia dizer que ele era um verdadeiro desafio. Nos meus 2 anos de treinamento com Paul, sequer havia saído do nível iniciante. Talvez isso pudesse mudar após meu físico se desenvolver em mais alguns anos, mas, por enquanto, não conseguia me ver o derrotando. Mesmo se usasse toda a minha sorte de feitiços e tentasse todos os truques sujos que conseguisse, a vitória não parecia estar ao meu alcance. Eu já tinha visto ele lutando com monstros antes. Na verdade, era mais preciso dizer que Paul me deixou ver. Após receber alguns relatos de que monstros aparecerão, me arrastou para que pudesse dar assistência à distância, me dizendo que ver uma batalha é uma ótima experiência. E vou ser bem sincero aqui, aquilo foi incrível pra caralho. Paul enfrentou 4 monstros. 3 eram o que chamamos de cães de assalto, monstros do tipo canino que se moviam como dobermans adestrados. O 4º era um monstro suíno bípede com 4 braços, conhecido como javali exterminador. O javali apareceu de dentro da floresta com 3 cães seguindo-o. Paul lidou com todos sem grandes dificuldades, decapitando praticamente todos com um único golpe. E vou repetir, aquilo foi incrível pra caralho. Seu estilo de luta tinha uma certa beleza, seguia um ritmo misterioso que fazia o coração de qualquer um disparar, mas ainda deixava todos à vontade enquanto assistiam. Não havia um jeito bom de explicar, mas se fosse para resumir em uma palavra, diria que tinha carisma. O estilo de luta de Paul esbanjava carisma. Ele ganhou a absoluta confiança de todos os homens sob seu comando, conquistando o coração de Zenith e despertando a luxúria de Lilia, e até mesmo alimentando as paixões da senhora Ito. Era o cara mais desejável de toda a vila. Deixando o carisma de lado, fiquei grato por tê-lo por perto, por ter alguém mais poderoso do que eu por perto. Se ele não estivesse ali, poderia acabar crescendo e me tornando um punk arrogante. Ficaria convencido com minha habilidade mágica e desafiaria alguns monstros para uma luta e, incapaz de lidar com uma matilha de cães de assalto, acabaria sendo rasgado em pedacinhos. E se os monstros não fizessem isso, as pessoas fariam. Se deixasse minhas habilidades subirem a cabeça, definitivamente acabaria comprando alguma briga que não poderia vencer. Essa era uma história bem comum, e eu também mereceria caso acontecesse. Os espadachins deste mundo tinham habilidades além das quais eu estava acostumado. Eles podiam correr em uma velocidade próxima a 50 km por hora, e seus reflexos e capacidade de rastrear movimentos eram bastante impressionantes. Graças à existência da magia de cura, a morte por lesões era algo que poderia ser evitado, então praticavam para matar os inimigos com um único golpe. Em um mundo onde monstros existem, até que fazia sentido que as pessoas fossem tão pulgaruças. Ainda assim, mesmo Paul, sendo tão incrível, estava apenas no nível avançado. Havia muitas pessoas acima dele na estrutura de classificação oficial. E havia indivíduos e monstros mundialmente famosos por aí, alguns que ele não poderia derrotar, mesmo se tivesse ajuda. Afinal, sempre existirá um peixe maior que o outro. Fiquei grato por ele me ensinar a empunhar uma espada. Fora isso, porém, não era um bom pai. Era mais como um medalhista de ouro olímpico que também foi condenado por algum crime. Um dia estava em minha prática de espadas com Paul, assim como sempre costumava fazer. Mais uma vez poderia dizer que não o venceria naquele dia. Eu provavelmente também não o venceria no dia seguinte. Ultimamente, não sentia que estava melhorando. Ainda assim, se não fizesse nada, definitivamente não iria melhorar.
Além disso, mesmo que não estivesse tendo aquela sensação de melhora, meu corpo ainda estava internalizando a prática. Digo, tinha que estar, não? Enquanto eu refletia sobre isso, Paul rompeu com o silêncio. A propósito, Rude disse, como se de repente estivesse lembrando de algo. Sobre a escola. E então parou. Não, você provavelmente não vai precisar disso. Deixa para lá. Vamos voltar ao que estávamos fazendo. E então voltou a posicionar sua espada de treino, como se nada tivesse acontecido. Eu não deixaria isso de lado. Como assim, escola? Perguntei. Existe uma instituição educacional em Arroway, na capital de Fitchua, onde ensinam coisas como ler e escrever, aritmética, história, etiqueta e coisas do tipo. Já ouvi falar sobre isso. Normalmente começam a frequentá-la com a sua idade, mas, será que você precisa? Você já sabe ler, escrever e somar, não? Bem, sim. Deixei todos pensarem que foi Draxi quem me ensinou aritmética. Com duas novas garotinhas, a situação financeira em casa ficou bastante apertada e, com Zenith constantemente sofrendo para calcular nossas contas, resolvi ajudar para o choque de todos. Parecia que haveria outro alvoroço com aquele papo de eu ser um gênio, então soltei o nome de Draxi em algum momento para evitar qualquer problema. Cara, se isso fizesse a estima por ela aumentar, melhor ainda. Mas ainda estou interessado em estudar, falei. Lá vai ter um monte de crianças da minha idade, não? Talvez eu consiga fazer alguns amigos. Paul engoliu em seco, como se estivesse com um nó na garganta. Digo, aquele lugar não é tudo de bom. A etiqueta é só baboseira inútil, aprender história não vai te ajudar em nada e você com certeza vai ser intimidado. Um monte de pirralhos nobres com certeza estará lá, e ficam irritadinhos sempre que não conseguem ser o número 1. Com um garoto como você por lá, provavelmente vão fazer uma quadrilha para pegar no seu pé. Meu pai era um marquês e, como você tem uma posição ainda mais baixa do que a minha, será visto como um simples ninguém. O resumo de Paul pareceu até uma experiência pessoal. Ele fugiu de casa porque ficou desgostoso com a rigidez de seu pai e com toda aquela nobreza corrupta. Etiqueta e história eram algo inevitável para se aprender quando sendo um nobre azurano adequado, então ele devia ter achado que eram matérias difíceis de suportar. Uma inconfundível tensão preencheu o ar entre nós enquanto conversávamos. Sério? Perguntei. Pensei que as mulheres nobres tinham filhas bonitas. Deixe-me impedi-lo aí mesmo. Filhas de nobres camuflam o rosto com maquiagem, fazem penteados exagerados e cheiram a perfume. Digo, claro, algumas praticam com a espada, mas a maior parte mantém o corpo escondido sob espartilhos, e você não consegue ver a coisa real enquanto elas não tiram a roupa. Seu pai foi enganado muitas vezes por causa disso. Paul falou tudo isso enquanto mantinha um olhar distante. E lá ia ele novamente. Que pedaço de merda. Então talvez eu não vá à escola, disse. Ainda havia muito que queria ensinar para Sylvie, para começo de conversa. E teria que ser louco para querer frequentar um lugar onde sabia que com certeza seria intimidado. Não fui um recluso por quase 20 anos só por frescura. Bendito, disse Paul. Se você sentir vontade de estudar, pode se tornar um aventureiro e desbravar alguns labirintos. Um aventureiro? Sim. Ir para labirintos é ótimo. As mulheres não usam maquiagem, então você pode logo dizer se são bonitas ou não. E sejam espadachins, soldadas ou megas, todas mantêm uma ótima forma. Certo, deixando isso tudo de lado, com base no que li, os labirintos eram um tipo de monstros por si só. Eles começavam como simples cavernas, mas eram alterados pelo acúmulo de energia mágica, transformando-se em labirintos. Na parte mais profunda deles havia um cristal mágico que poderia ser considerado a fonte de energia, protegido por um chefão que seria o guardião. O cristal mágico servia como isca, exalando sempre uma energia poderosa e atrativa. Os monstros eram atraídos por ele e entravam no labirinto, onde eram vítimas de armadilhas, morriam de fome ou eram mortos pelo chefão, e então o lugar absorvia a essência mágica dos monstros mortos. Entretanto, os labirintos recém-formados geralmente tinham seus cristais mágicos devorados pelos monstros, ou acontecia de ele quebrar durante um colapso da caverna. Ouvi que alguns tinham finais tão dramáticos que fazia com que parecessem criaturas vivas. Mas monstros não eram as únicas coisas atraídas por esses cristais mágicos. Humanos também achavam eles tentadores. Os cristais poderiam ser usados como catalisadores para determinados feitiços, e tinham um preço bastante alto também. O preço subia dependendo do tamanho, mas mesmo um pequeno renderia o bastante para alguém viver um ano inteiro levando uma vida fácil. E enquanto esses cristais mágicos eram os únicos tesouros com os quais os monstros se importavam, não era o mesmo caso para os humanos. Com o passar do tempo, o equipamento que fora usado pelos monstros e aventureiros devorados pelo labirinto seria imbuído de energia mágica. E então tornavam-se um novo tipo de isca, itens mágicos. Os itens mágicos não eram como os instrumentos mágicos, já que podiam ser usados sem precisar da energia mágica do usuário. A maioria deles, entretanto, não possuía habilidades úteis, quase todos tinham poderes que não passavam de lixo. Ainda assim, havia uma chance de, no meio de tudo, encontrar algo que daria ao usuário algo como habilidades de um mago de nível santo. Itens assim eram vendidos por uma fortuna e as pessoas se enfiavam em labirintos sonhando com dinheiro fácil. A maior parte morria antes de conquistar algo que prestasse, entretanto, suas mortes alimentavam o labirinto, já que ele tomava suas essências mágicas e a usava para crescer mais e mais. Era assim que os labirintos mais antigos chegaram a ter suas partes mais profundas repletas de tesouros. O labirinto mais antigo e profundo conhecido era chamado de Cova do Deus Dragão, localizado aos pés do sagrado Monte Pranto Drago, na cordilheira WYRM Vermelho. Pelo que li, já existia há pelo menos 10.000 anos, e estimava-se que possuía cerca de 1.500 andares. Pelo visto, aquela masmorra colossal estava conectada a um buraco no pico do próprio Monte Pranto Drago. Ao pular para dentro dele, presumivelmente mergulharia até o andar mais profundo, mas ninguém que tentou isso conseguiu retornar. Aquele buraco não era uma cratera vulcânica ou coisa do tipo.
O próprio labirinto o criou para devorar dragões vermelhos. Quando algum sobrevoava o local, a cova o sugava. Não havia muitas provas para apoiar esse mito em particular. Mas não seria algo surpreendente, já que a cova era um monstro verdadeiramente ancestral. Quanto aos labirintos mais desafiantes, havia o lugar apropriadamente chamado de Inferno, localizado no continente divino, e a Caverna do Diabo, que ficava no meio do Mar Rigus. Ambos eram brutalmente difíceis de se chegar, o que significava que seria quase impossível conseguir mais suprimentos após chegar nos locais. Dadas as enormes profundidades, e também o fato de não haver tempo suficiente para a exploração, acabaram ganhando a reputação de serem os testes mais difíceis que um aventureiro poderia enfrentar. Essa era basicamente toda a extensão do meu conhecimento sobre esse tópico no momento. Eu já li um pouco sobre labirintos. Ah, os 13 espadachins e o labirinto, né? Explorar uma masmorra lendária como aquela é um bom meio para colocar seu nome nos livros de história. Já pensou em fazer uma tentativa pessoalmente? Os 13 espadachins e o labirinto era o conto de 3 jovens guerreiros brilhantes que viriam a ser conhecidos como Deus da Espada, Deus da Água e Deus do Norte. O livro começava com um encontro inicial e o seguia através de uma série de reviravoltas que os levaram a desafiar um enorme labirinto juntos. Passaram por muitos confrontos, deram muitas risadas e criaram laços ao longo do caminho, além de terem acontecido algumas despedidas dolorosas. No final, naturalmente, alcançaram o objetivo e triunfarão. O labirinto daquele livro só tinha cerca de 100 andares, mas já era complicado o bastante. Mas aquilo não é só uma história. Não? Dizem que os 3 grandes estilos que passamos ao longo das gerações nasceram dentro daquele labirinto. Sério? Mas se aqueles caras eram espadachins de classe divina, e passaram por tantos problemas, acho que eu não duraria 5 minutos naquele lugar. Ei, eu costumava entrar em labirintos o tempo todo, sabia? Você se sairia bem. Paul começou a contar a história de um jovem homem Oenai que se uniu a um grupo de guerreiros humanos para entrar em um labirinto repleto de homens-peixe, e sua eventual vitória à custa da vida de vários camaradas. Antes que eu tivesse tempo para processar isso, ele passou para a história de um mago incompetente que acidentalmente caiu em um labirinto, juntou-se a um grupo que perdeu o mago e descobriu seus talentos letons enquanto envolvido pelo calor da batalha. Parecia que ele sempre esteve ansioso por essa conversa. Parando para pensar nisso. Paul queria que eu fosse um espadachim, não é? Acho que seu plano era me encher de histórias de aventura e deixar minha cabeça lotada de sonhos com labirintos e de batalhas dramáticas. Eu não diria que não tinha interesse, especialmente quando se tratando dos labirintos. Mas, no geral, pareciam ser perigosos demais. Por um lado, as pessoas daquele livro tinham a tendência de alcançar seus objetivos de forma bem abrupta. Os 3 espadachins não eram os únicos personagens, claro, mas foram os únicos sobreviventes da expedição. Um de seus aliados foi queimado no meio de uma conversa, atingido por uma bola de fogo que apareceu do nada. Outro caiu por um buraco no chão e sumiu. Ah, e também houve aquele outro cara que foi cortado no meio na mesma hora que colocou a cabeça para fora de seu esconderijo. Até guerreiros fortes o bastante para derrotar monstros assustadores foram mortos por armadilhas no instante em que se descuidaram um pouco. Sendo os protagonistas e tudo o mais, os 3 heróis passaram dos obstáculos ilesos, mas eu duvidava que um cara desajeitado feito eu pudesse lidar com isso. Afinal de contas, eu era do tipo distraído. O que achou? Ir para aventuras parece ser bem divertido, não acha? Ah, você não deve estar falando sério. Porque eu me colocaria em situações de alto risco, de propósito, só para ter algumas emoções. Uma vida descontraída cercada de mulheres assim como a de Paul parecia muito mais atrativa. Acho que estou mais inclinado a passar a vida correndo atrás de leibos de saias. Acho que você realmente é meu filho. Sendo sincero, eu gostaria de construir um pequeno harém, assim como meu querido pai. Sério. Mas é melhor pensar em perseguir uma saia de cada vez, pelo menos por enquanto. Paul apontou para trás, sorrindo. Eu me virei para ficar cara a cara com uma Sylphie muito mal-humorada. Que timing perfeito, seu idiota. Recentemente passei muito tempo no meu quarto, com Sylphie, conduzindo-a nos conceitos básicos de matemáticas e ciências. Parecia ser o modo mais fácil de ajudá-la a entender como os feitiços silenciosos realmente funcionavam, tudo detalhadamente. Infelizmente, na minha outra vida, saí da escola após chegar ao ensino médio. Embora tenha tecnicamente sido aprovado apenas para uma escola de idiotas, eu desisti quase na mesma hora. Assim sendo, havia um limite real para o quanto poderia ensinar. O aprendizado baseado em livros não era tudo, claro, mas eu estava começando a ficar com raiva de mim mesmo por não ter levado meus estudos mais a sério. A essa altura, Sylphie já tinha dominado o básico da leitura e escrita, e aprenderá a lidar com multiplicação até mesmo de números de 2 dígitos. A tabela de horários era meio puxada, mas a garota claramente não era nenhuma idiota. Provavelmente também aprenderia divisão muito em breve. Eu também estava ensinando algumas ciências básicas, junto com a magia. Porque a água se transforma em vapor quando é aquecida. Bom, a água já se dissolve naturalmente e vira ar, mas precisa de um pouco de calor para isso. Então, quanto mais quente fica, mais rápido ela se dissolve. Estávamos estudando o ciclo de evaporação, condensação e sublimação. Pelo olhar no rosto de Sylphie, ficou claro que ela realmente não entendia o que eu queria dizer. Ainda assim, provou que aprendia tudo muito rápido. Provavelmente porque sempre prestava muita atenção e se esforçava ao máximo. Basicamente, qualquer coisa derrete se você esquentar o bastante, certo? E se esfriar de novo, volta a ficar sólido. Eu não era professor nem nada do tipo, então isso era o melhor que poderia fazer. Sylphie era mais inteligente do que eu, de qualquer forma. Ela provavelmente tentaria algumas coisas por si só até que tudo começasse a fazer sentido. Graças à magia, realmente não seriam necessárias ferramentas para a maioria dos experimentos. Qualquer coisa pode derreter. Até coisas como pedras. Sim. Mas vai precisar de um calor bem intenso. Você pode derreter uma, Rude.
Claro. Mas não é como se já tivesse tentado. E mais, quando eu começava a me concentrar de verdade, agora poderia meio que distinguir os diferentes elementos no ar ao meu redor. Provavelmente poderia apenas bombear oxigênio e hidrogênio em uma rocha até que ela derretesse. Aliás, também existia um feitiço chamado veio de magma, que permitia criar uma erupção espontânea de lava. Achei que devia ser uma mistura entre magia da terra e de fogo, mas estava classificado como um feitiço de fogo de nível avançado. Gostavam de dividir as coisas direitinho em disciplinas diferentes por aqui, mas no final estava tudo interrelacionado. E colocar mais poder mágico nos feitiços não era a única maneira de torná-los mais fortes. Manipular gases combustíveis, por exemplo, poderia produzir calor intenso com muito mais eficácia. Eu já tinha descoberto esse tanto até agora. Mas não muito além disso. Minha habilidade como mago não melhorou desde que Rax partiu. Só acabei encontrando algumas formas para combinar meus feitiços atuais, usá-los com mais eficiência e aumentar seu poder fazendo alguns ajustes científicos. À primeira vista, provavelmente parecia que eu estava ficando mais forte, mas parecia que chegará a um beco sem saída. Dado meu nível de conhecimento, talvez nunca conseguiria fazer algo mais desafiador do que aquilo que já poderia. Na minha outra vida, era fácil encontrar todo tipo de informação que precisava na internet, mas não havia algo tão conveniente assim neste mundo. Talvez realmente precisasse de alguém para me ensinar. Escola, hein? Rax mencionara que as escolas mágicas tendiam a ter regras e padrões muito rígidos, mas talvez eu pudesse encontrar um meio de entrar em uma. Você vai para uma escola, Rude? Pelo visto acabei pensando em voz alta. Sylphie virou-se para olhar para mim, demonstrando uma expressão ansiosa no rosto. O movimento deixou seus cabelos verde esmeralda balançarem levemente. Ela tinha deixado eles crescerem um pouco nos últimos tempos, provavelmente porque eu continuava casualmente sugerindo para fazer isso, mais ou menos uma vez por mês. No momento, estava bem curtinho, mas já dava para ver alguns cachos reagindo a cada movimento de sua cabeça. Logo chegaríamos ao ponto de poder amarrá-lo em um rabo de cavalo. Não, não estou. Meu pai disse que eu seria intimidado o tempo todo e que não aprenderia nada. Mas você começou a agir meio estranho de novo. Espera, sério. Isso era novidade para mim. Estraguei tudo de novo. E estava me esforçando tanto para atuar como alguém totalmente distraído quanto a tudo que estava ao redor. Sou meio estranho desde que era um bebê, de acordo com meus pais. Eu estava tentando usar isso como uma piada, mas Sylphie franziu a testa e balançou a cabeça. Não é disso que estou falando. Parece que você anda meio triste. Ah. Ufa. Eu estava preocupado em ter feito algo para voltar a aborrecê-la, mas, pelo visto, ela estava preocupada comigo. Bem, recentemente não consegui fazer muito progresso, sabe? Não estou melhorando nem com magia nem com espada. Mas você já é incrível, Rude. Para a minha idade, talvez sim. É verdade que provavelmente não existissem muitas crianças no meu nível neste mundo. Mas, dito isso, eu ainda não havia conquistado nada. Minha habilidade com magia era parcialmente graças às minhas lembranças da vida anterior, e parte do meu avanço inicial com o lançamento de feitiços silenciosos se devia a isso. Esses fatores me deram uma enorme vantagem sobre a maioria das pessoas. Mas agora que cheguei a um impedimento, não consegui encontrar nenhum caminho. O fato de ainda ter 34 anos de vida desperdiçada também não era mais de muita ajuda. Seria fácil me xingar por não ter estudado quando tive a chance, mas o que foi feito, foi feito. É, claro, alguns fatos do meu velho mundo não seriam necessariamente aplicados a este, de qualquer forma. Este lugar tinha seu próprio conjunto de regras que eu precisava desvendar. Não poderia confiar nas minhas velhas memórias para sempre. Magia era a lei fundamental daqui. E para entender isso, precisaria compreender este mundo. Ainda assim, acho que já está na hora de dar o próximo passo adiante, sabe? Sylphie estava melhorando sua magia constantemente, e ficava mais esperta a cada dia que se passava. Observar seu progresso estava começando a fazer eu me sentir meio patético. Comparado a ela, não estava fazendo nada além de ver o tempo passar. No momento, eu ainda podia meio que me considerar o protagonista dessa história, mas a menos que movesse meu traseiro arrogante, essa garota algum dia me colocaria para comer poeira. Franzindo o senho, Sylphie me pressionou ainda mais. Você vai a algum lugar? Bem, talvez respondi. Meu pai disse que eu deveria tentar explorar alguns labirintos, e não há muito que eu possa fazer aqui na vila, provavelmente vou acabar indo para uma escola ou vou fazer algumas coisas de aventureiros, acho. Falei bem casualmente, sem nem pensar muito. Mas, por alguma razão. N não. Gritou Sylphie, jogando os braços ao meu redor. Oh! O que é isso, N? Chegou a hora de uma cena de confissão. Mas, enquanto esse pensamento corria por minha mente, percebi que ela estava tremendo. Sylphiette. Não? 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 A garota estava me apertando com tanta força que ficou difícil até respirar. Não tendo certeza de como reagir, fiquei em silêncio por um momento. Não? Não vá, Rude. Rick. Vá. Pelo visto, tendo interpretado tudo de modo negativo, Sylphie começou a chorar. Seus ombrinhos estremeceram, e ela enterrou o rosto no meu peito. Hein? Sério? O que está havendo aqui? Por um momento ficou claro que ela precisava ser consolada, então acariciei sua cabeça e esfreguei suas costas. Depois coloquei meus braços em volta de Sylphie. Quando enterrei meu rosto no cabelo dela, descobri que o cheiro era muito bom. Será que posso ficar com ela? Por favor. Rick. Por favor, Rude. Não? Não vá embora. Opa. Larga dessa, seu estúpido. Sei certo. Parando para pensar, até que fazia sentido, sério. Por um tempo, Sylphie começou a vir para a nossa casa em quase todas as manhãs. Ela ficava feliz ao me ver praticando com a espada, e depois passávamos para seus estudos e para a magia.
Se eu simplesmente partisse, toda a rotina diária dela desapareceria e ela voltaria a ficar sozinha. Agora poderia até afastar os valentões com sua magia, mas não era como se tivesse feito outros amigos. Quanto mais eu pensava nisso, mais carinho demonstrava. Eu era o único com quem Sylphie se importava tão profundamente. Ela era minha, só minha e de mais ninguém. Eu entendi a mensagem, tá bom. Não vou a lugar nenhum. Como poderia pensar em deixar uma doce garotinha dessas de lado e sair vagando pelos lugares? E para fazer o quê? Melhorar minha magia. Que se dane tudo isso. Eu já podia conjurar feitiços de nível avançado e santo. Isso seria o suficiente para ganhar a vida como tutor, assim como Raxi. Então, por que não poderia ficar com Sylphie até termos idade suficiente para sobreviver por conta própria? Isso soou muito bom para mim. Nós cresceríamos juntos, e ela se tornaria minha mulher perfeita. Merda. Não? Não? Pensamentos ruins. Pensamentos ruins. O que aconteceu com toda aquela coisa sobre ser um amigo distraído, hein, parceiro? Você está fora de si? Mas, ainda assim, no livro de regras não há nada que diga que um protagonista distraído não possa construir um romance com sua amiga de infância, não é? No que é que estou pensando? A menina só tinha 6 anos de idade. Claramente gostava muito de mim, mas ainda não sabia o que era um romance. Então, vamos deixar isso em modo de espera. E se nós acabássemos nos separando? Seu medidor de afeição estava no máximo por enquanto, mas não havia qualquer garantia de que continuaria assim para sempre. Eu poderia suportar mesmo se ele caísse para 0. Não? De forma alguma. Sério, ela é tão macia, quente e fofinha. E cheira tão bem. E está me mostrando sua alma agora mesmo, devo só ficar sentado aqui com a boca aberta. Mas que bobeira. Nós dois sabemos como nos sentimos, então devíamos confessar. Por que deveria me forçar a perder uma chance dessas? Porque só não admito que fiz uma jogada errada. Isso mesmo. Já decidi. Eu não consigo mais ser um distraído, Sylphie. Ei, Rude, carta para você. Nesse momento, Paul entrou no quarto, me tirando a força do meu mundinho e não foi em um momento ruim. Assustado, me afastei de Sylphie. Meu querido pai provavelmente merecia alguma gratidão por isso. Estive a 2 passos de fazer uma confissão bem patética. Ainda assim, a resistência de um homem possui seus limites. Consegui resistir a esta tempestade, mas não havia como dizer o que viria a acontecer da próxima vez. A carta que recebi naquele dia, por acaso, era de Raxi. Querido Rudeus. Como vai você? É difícil de acreditar, mas suponho que já passaram 2 anos desde que nos separamos. As coisas finalmente ficaram um pouco calmas por aqui, então pensei em aproveitar a oportunidade para escrever para você. No momento estou na capital real do reino de Shironi. Estou explorando vários labirintos, e parece que acabei criando certo renome, então acabei sendo contratada para ser a tutora de um certo príncipe. Educar ele me traz de volta memórias de todo o tempo que passei na casa dos Greirat. Por um lado, o príncipe é realmente muito parecido com o jovem que ensinei aí. Embora não seja tão talentoso quanto você, é um garoto perspicaz e também um jovem mago em ascensão. Lamentavelmente, também é propenso a roubar minhas calcinhas e me espiar enquanto estou me trocando, assim como certo alguém. A personalidade dele é meio pomposa, e é consideravelmente mais enérgico, mas no geral, seus padrões de comportamento são bem semelhantes. Talvez homens ambiciosos sejam todos bestas loucas por sexo, não? Talvez eu não devesse ter escrito isso. Se alguém lesse poderia me jogar em algum calabouço por manchar a honra da família real. Mas só preciso abrir um caminho se isso acontecer. Não é como se eu quisesse dizer essas coisas de maneira ruim, sério. De qualquer forma, parece que a corte real planeja me nomear como maga da corte enquanto eu estiver aqui. Ainda há muita pesquisa mágica que anseio por fazer, e isso deve servir perfeitamente para isso. Isso me lembra de uma coisa: finalmente consegui pegar o jeito para lançar feitiços de água no nível real. A biblioteca real daqui tinha alguns livros com um conteúdo bastante útil. Quando dominei a magia de nível santo pela primeira vez, achei que era o melhor que seria capaz de fazer, mas parece que um bom tanto de esforço ainda foi de grande ajuda. Não ficaria surpresa se você já estiver lançando feitiços de nível imperial, Rudeus. Ou talvez você tenha ampliado seus horizontes e alcançado o nível santo em outras escolas, não é? Sei quão voraz é sua sede por conhecimento, e evidentemente também pude ver seu interesse por cura e invocação. Então, novamente, talvez você tenha optado por se concentrar no caminho da espada. Seria um pouco decepcionante, para ser honesta, mas tenho certeza de que você deixará sua marca no mundo, seja lá como for. Pessoalmente, pretendo me tornar uma maga de água do nível divino. Como mencionei antes, se você acabar se deparando em um beco sem saída enquanto estuda magia, vá para a Universidade de Magia de Hanoa. Você precisará passar para um teste de admissão caso não tenha uma carta de recomendação, mas acho que isso não deve ser nenhum obstáculo para você. Bem, nos vemos uma hora dessas. Raxi. PS. É bem possível que eu já tenha deixado a corte real quando sua resposta chegar, então não precisa responder. Nossa, caramba. Mas que hora ideal. Levou um momento para encontrar o reino de Shironi no mapa. Era um país pequeno na parte sudeste do continente central. Não ficava tão longe em linha reta, mas a cordilheira no meio do caminho estava infestada de dragões vermelhos, tornando-a totalmente intransitável. Seria necessário percorrer o caminho mais longo, pelo sul, para chegar lá. Resumindo, Shironi era uma terra distante. E quanto a Hanoa, lar daquela universidade de magia, precisaria dar uma enorme volta pelo noroeste para chegar até lá. Agora eu pelo menos sabia porque Raxi nunca me disse nada sobre magias acima do nível real. Ela não conhecia nenhum feitiço mais avançado naquele momento. Decidi escrever uma resposta bem breve à carta, que foi um tanto vaga. Não havia necessidade de explicar a triste verdade sobre a minha atual situação.
A garota parecia já me ver como um tipo de gênio, e eu não queria decepcioná-la. Enfim, a Universidade de Magia de Hanoa, em Raxi sempre fazia aquele lugar parecer incrível. Mas não era lá muito perto de casa, e eu não poderia simplesmente abandonar Sylvie. O que faço? Bem, no momento terminei de escrever a carta, parei, e depois adicionei uma nota. PS. Desculpe por roubar suas calcinhas. No dia seguinte, esperei até que minha família estivesse reunida à mesa de jantar e depois fiz meu movimento. Pai, posso fazer um pedido egoísta? Sem chances. E fui abatido no mesmo instante. Felizmente sua resposta apenas o rendeu um bom tapa na cabeça, dado por Zenith, que estava sentada ao seu lado, e um chute de Lilia, que estava sentada do outro lado. Desde que aconteceu toda aquela bagunça a respeito da gravidez, Lilia começou a se juntar a nós na mesa de jantar, em vez de apenas esperar, assim como uma empregada. Parecia que agora oficialmente fazia parte da família. Poligamia era permitida neste país. Ah, bem, isso não é problema meu. Apenas diga ao seu pai o que você quer, Rude. Ele fará o que você pedir, disse Zenith, com um olhar de canto de olho na direção de Paul, que estava segurando a cabeça com as duas mãos. O jovem mestre nunca pediu muita coisa. É uma oportunidade de ouro para mostrar alguma dignidade paterna, mestre Paul, disse Lilia em apoio. Depois de se arrumar na cadeira, Paul cruzou os braços e levantou o queixo imperiosamente. Olha, o garoto quer algo tão fora da casinha que pediu até permissão só para tocar no assunto. Seja lá o que for, é bem provável que seja impossível. Esse comentário rendeu-lhe mais 2 golpes que quase o jogaram debaixo da mesa. Era só a mesma palhaçada da nossa rotina familiar. Certo, vamos direto ao ponto. O problema é que recentemente cheguei a um beco sem saída em meus estudos sobre magia. Por isso, quero frequentar a Universidade de Magia de Hanoa. Mas quando mencionei isso para Sylvie, ela começou a chorar e pediu para eu não deixá-la. Ah, mas que destruidor de corações. De quem você herdou isso, hein? E mais uma vez ele levou 2 daqueles golpes, claro. A solução ideal seria nós irmos juntos, mas a família de Sylvie não é tão bem de vida quanto a nossa. Eu queria perguntar se você não poderia pagar para nós 2. Apoiando os cotovelos na mesa, Paul me lançou um olhar penetrante que me lembrou um certo comandante que usa óculos. Seus olhos estavam mortalmente sérios do mesmo jeito que ficava quando pegava em uma espada. Bem, a resposta é não. Mais uma vez, ele foi parar no chão. Mas dessa vez foi só teatrinho, Zenith e Lilia não fizeram nada. Tenho 3 razões. Primeiro, você ainda está no meio do seu treinamento com a espada. Se desistir agora, será um amador para sempre, sem qualquer esperança de melhoria. Como seu professor, não posso permitir isso. Segundo, o dinheiro seria um problema. Provavelmente poderíamos pagar para você, mas não para Sylvie. Escolas de magia não são exatamente baratas, e não é como se tivéssemos uma árvore mágica que dá dinheiro. Terceiro, você só tem 7 anos. É um garoto inteligente, mas ainda há muito que não sabe e não tem nenhuma experiência com o mundo real. Seria impossível te enviar para lá agora. A recusa de Paul não me surpreendeu nem um pouco. Entretanto, não iria desistir. Ao contrário de antes, ele fundamentou sua negação com 3 pontos racionais e bem definidos. Isso significava que, se eu cuidasse dos 3 problemas, poderia conseguir sua permissão. Não havia necessidade para pressa. Eu nunca esperei que as coisas acontecessem do dia para a noite, de qualquer maneira. Entendo, pai. Vou continuar treinando com você, claro, mas posso perguntar quantos anos acha que preciso ter para que isso não seja mais um problema. Vejamos, 15. Não, digamos que 12. Ao menos isso. 12? 15 era a idade em que as crianças chegavam à maioridade neste país, lembrei. Posso perguntar por que escolheu especificamente os 12 anos. Essa é a idade que eu tinha quando saí de casa. Ah, certo. Isso não parecia ser algo em que Paul estava disposto a ceder. Não adiantaria discutir sobre isso ou tentar atar suas mãos. Bem, então, mais uma coisa. Diga. Pode me ajudar a encontrar um emprego. Eu sei ler, escrever e fazer aritmética, então posso ser um tutor decente. Também não me importaria de trabalhar como mago. Aceitarei o que pagar melhor. Você quer um emprego? Por quê? Perguntou Paul, apertando os olhos. Quero pagar as despesas com o ensino de Sylvie por ela. Não acho que seja do interesse dela que você faça isso. Talvez não. Entretanto, acho que é de meu interesse. O cômodo ficou em completo silêncio por um breve momento. Eu tive que lutar contra a vontade de me contorcer sem jeito na minha cadeira. Entendo. Então é isso, hein? No final, Paul balançou a cabeça para si mesmo, pelo visto convencido de algo. Certo, tudo bem. Nesse caso, vou analisar algumas opções para você. Enquanto os rostos de Zenith e Lilia demonstraram clara preocupação, o olhar de Paul me disse que eu poderia confiar em sua palavra. Muito obrigado, disse, abaixando a cabeça em gratidão enquanto toda a minha família retomava a refeição. Ponto de vista do Paul. Bem, não posso mentir falando que esperava por isso. Eu sabia que meu filho estava crescendo muito rápido, mas a maioria das crianças não começaria a falar igual a ele antes dos 14 ou 15 anos, no mínimo. Até eu não tinha chegado nesse ponto antes dos 11, que foi quando alcancei o nível avançado do estilo Deus da Espada. E algumas pessoas nunca chegavam a isso. Como falavam mesmo. Não corra com sua vida, ou ela acabará antes que você perceba. Há muito tempo um certo guerreiro me disse isso. Naquela época só revirei os olhos. Do jeito que eu via, todo mundo estava tentando seguir com as coisas devagar demais. Qualquer humano tem um prazo de tempo limitado no qual pode realizar as coisas, mas ninguém parecia ter qualquer senso de urgência. Eu queria fazer tudo o que pudesse assim que tivesse a chance. E se alguém me criticasse após algo, bem, eu daria um jeito em tudo. É claro que, graças a fazer tudo o que queria, acabei me deparando com uma esposa grávida em minhas mãos.
Acabei saindo do negócio de aventureiros e me apoiei nas conexões de meus parentes com status elevado para conseguir um emprego estável como cavaleiro. Entretanto, por enquanto posso deixar essas coisas de lado. A questão é que Rudeus estava levando as coisas em um ritmo muito mais rápido que o meu. O garoto estava correndo tão rápido que me deixou até um pouco nervoso só em imaginar sua partida. Tenho certeza de que os adultos ao meu redor pensaram coisas parecidas quando eu era jovem. Porém, havia uma grande diferença. Rudeus estava realmente planejando tudo com antecedência, em vez de vagar aleatoriamente conforme eu costumava fazer. Tenho que assumir que ele herdou isso da personalidade de Zenith. Ainda assim, acho que ainda preciso mantê-lo por perto por algum tempo. Com isso em mente, comecei a escrever uma carta. Assim como Loz esteve me dizendo outro dia, Sylphie claramente estava bastante apegada a Rudeus. Da perspectiva dela, ele era seu cavaleiro da armadura brilhante que a salvou de uma infância miserável, e também o irmão mais velho onisciente que poderia sanar todas suas dúvidas. Ela evidentemente o admirava. Recentemente, parecia estar começando até a ter uma quedinha por ele. Loz, por sua vez, me disse que achava que em algum momento os dois acabariam sendo esmagados. Na época, fiquei bastante feliz com a perspectiva de ter mais uma filha fofinha daquelas na minha família, mas depois de ouvir a proposta de Rudeus, tive que reconsiderar. No momento, a garota estava basicamente segura em suas mãos. Se os dois continuassem crescendo juntos, Sylphie ficaria permanentemente sob o domínio dele. Mesmo quando adulta. Já vi alguns casos assim quando ainda era da nobreza. Vi seres humanos que não passavam de fantoches, completamente controlados pelos pais. Essa vida não é tão ruim para o cara que está puxando os fiozinhos, pensei. Enquanto Rudeus continuasse amando Sylphie, é provável que ficaria tudo bem. Infelizmente, o garoto também tinha o sangue do pai. Resumindo, era um mulherengo nato. Havia uma boa chance de sair correndo atrás de qualquer rabo de saia que chamasse sua atenção. Uma chance? O garoto era meu filho. Ele definitivamente faria isso. E quando a poeira baixasse, poderia acabar não escolhendo Sylphie. Ela nunca se recuperaria disso. Nunca. Meu filho poderia muito bem acabar arruinando a vida daquela doce criança. Não podia permitir que isso acontecesse. Isso com certeza também não era do interesse dele. Então, escrevi uma carta. Esperava receber a resposta que queria. Dito isso, como convenceria aquele garoto com lábia de sobra a concordar com essa ideia? Talvez isso exija uma abordagem forçada. Continua no próximo capítulo.